Esse contexto permitiu a um filho de encanador e de uma dona de casa chamado Per Gessle, nascido em 1959, a se profissionalizar como músico também. E o Gessle formou Gyllene Tider, uma banda que funcionou para aquela geração igual o Legião Urbana funcionou no Brasil. Goste ou deteste, não existia um sueco que não soubesse cantar uma porção de música deles. A grande inovação do Gyllene Tider foi se aproveitar das estruturas simples do pop rock internacional numa época sem grandes bandas locais de pop rock. E tudo isso eles fizeram em língua local. The Police talvez seja a primeira banda que vem à mente ao ouvir um álbum como Nave ou Liren. Por mais bem sucedido que fosse, o Gyllene Tider sofreu com o mal das bandas de países pequenos que a gente falou. Eles lançaram 4 álbuns, só que eles só vendiam para o seleto público sueco, e logo eles se cansaram. A ambição talvez tenha falado mais alto. Em 1982 a banda acaba e o Per Gessle sai em carreira solo em busca de um projeto mais ambicioso, mais amplo, capaz de revolucionar o pop sueco como o ABBA tinha conseguido há uma década atrás. E ele só consegue encontrar essa fórmula após anos de pesquisa quando se depara com uma promotora de eventos chamada Marie Fredriksson. E a Marie também era vocalista de uma banda chamada Strull, uma banda de punk new wave. As canções que eram para entrar no terceiro álbum solo do par viram o álbum de estreia do Roxette, a nova banda dos dois. Não fica quase nada daquela reverência do punk do Strull. Pearls of Passion é o resultado desse encontro. Mas como o Roxette dá certo? Em partes a transformação completa e gradual que os dois vocalistas souberam fazer. Transformação na imagem deles, no estilo de gravação e até de vocal. E seguindo os passos do ABBA, também eles trocaram da língua sueca para o inglês. O primeiro álbum ainda está na chave de baladas e no visual convencional, como a gente vê numa música como It Must Have Been Love. Baladas nesse estilo eram meio que uma área cinzenta para onde boa parte das bandas de hair metal dos anos 80 ia para morrer. Então você tem bandas tipo Whitesnake, Guns N' Roses mais tarde, Poison, Bon Jovi, etc., que foram todas bandas que começam no hair metal e ganham público convencional só quando começam a lançar baladas e ficam multimilionários com isso. Antes disso, o público de todas essas bandas era ainda um público seleto do hair metal. O Roxette soube se aproveitar disso para sobrepujar o reinado cafona e otimista das dance bands suecas dentro do seu país. E diferente dessas bandas, o tema do amor num álbum como Pearls of Passion é uma fonte eterna de depressão, intensificada pela dramaticidade dos vocais da Marie Fredriksson. Quando a gente vê o encarte desse disco, a gente vê que as letras seguem um padrão óbvio. São todas músicas que tratam de anseio, de separação, de amores impossíveis, de intranquilidade. Isso bastou para soar inovador na Suécia, mas o sucesso de Pearls of Passion acabou sendo tímido no resto do mundo. Baladas atmosféricas nesse estilo poderiam ser gravadas por David Coverdale, por Axl Rose, então não dava para competir com esses caras que já eram nomes consagrados, produzindo lá no centro da indústria fonográfica, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Apesar disso tudo, o Roxette provou ser capaz de emplacar algumas músicas como Surrender e It Must Have Been Love, onipresentes em coletâneas e playlists de motel de beira de estrada no mundo inteiro dali pra frente. Essas músicas foram reconhecidas, só que ainda os artistas não eram. Ainda não. A virada vai ocorrer no segundo álbum. No mesmo ano em que surge o Roxette, surge no resto da Europa coisas inovadoras tipo Desireless na França. Uma música como Voyage Voyage é de 86.
Voyage, voyage. Echo and the Bunnymen também naquela época tinha estourado na Inglaterra. Killing Moon é uma música de 84. E notem o visual que o Roxette foi assumindo até um álbum como Look Sharp de 88. A atitude e sonoridade se torna mais upbeat, mais animada, com letras de superação do amor. Aquela dor de cotovelo eterna do primeiro álbum vira superação. O cenário é muito próprio da MTV, de coisas que estão rolando na TV na época. Então, quando o Roxette chega a um álbum como Joyride, que talvez seja o mais famoso deles, de 1990, a transformação está completa. Eles saem da ressaca da humanidade que foram aqueles últimos anos dos anos 80, ajudam a inaugurar uma cultura musical de hedonismo despreocupado, de individualismo, de obsessão com o próprio sucesso, que vai ditar o caráter da música. E aqui novamente vem a fórmula sueca. Joyride é um álbum que vai fazer 30 anos agora e ainda vende que nem água. Ele foi gravado em nada menos do que 11 meses, com uma equipe de marqueteiros, de estudiosos das tendências do mercado por trás, com músicas arquitetadas para emplacar em rádio. E o Roxette depois disso grava mais um álbum e já era. Porque ninguém aguenta turnês eternas por 8 anos seguidos. Ele já, aliás, estava na faixa dos 30 anos, eles começaram tarde o Roxette. E foi isso que eles fizeram, consagrando-se como uma das maiores bandas dos anos 80. Depois disso, houve várias voltas, tanto do Julian Tider quanto do Roxette. O par continua com um projeto solo, ao passo que a Marie Fredriksson faleceu em 2019 aos 61 anos, em decorrência de um tumor cerebral.